Acabei de sair de finalizar os atendimentos agora de manhã. E ontem eu decidi remar antes de fazer o nosso encontro de casais, que a gente tem todas as terças e quinta-feiras, né? É um encontro em que a gente está trabalhando as energias yin yang e como as parceiras e os parceiros vão aí construir, né, uma relação melhor, em que eu chamo de mente mestra, né? Que mente mestra é a mente que a gente precisa para alcançar os nossos resultados. E quando a gente está numa relação, a gente precisa compreender que tudo que a gente vai desenvolver junto vai potencializar. Foi isso que as minhas relações me mostraram. Que quando você tem unidade, que quando forma campo, existe aí uma melhoria da nossa realidade. E que quando não há uma melhoria, principalmente significativa, é porque não formou campo, né? Ou seja, não formou aí uma mente mestra para que a gente possa expandir e criar mais na nossa realidade. E hoje, uma das minhas clientes, hoje não, já tem algum tempo que uma das minhas clientes me trouxe um relato dela muito importante, que foi quando ela fez a sessão comigo, porque ela gostaria de destravar as questões dela ser síndica do condomínio dela. E aí, quando a gente estava trabalhando, quando ela fez a sessão comigo, eu deixei muito claro para ela que esse objetivo já era um objetivo que ela tinha alcançado e que algumas crenças impediam ela. E aí a gente foi trabalhando essas crenças de forma natural, principalmente a crença de que eu não sou merecedora, de que eu não posso. E as pessoas, na realidade dela, traziam muito essas crenças. Ou seja, as pessoas elas refletiam para ela essas crenças, né? De que ela não é capaz, de que a questão do fato dela ser, até a questão de uma doença que ela aceitou que tem, era utilizado para justamente descredibilizar o potencial dela de alcançar aquele resultado. Porque veja bem, toda vez que você pensa qualquer resultado, você tem que entender que nós somos seres individuais e que o resultado de um é diferente, né, do resultado de outro. Às vezes nosso resultado ele não é tão grandioso aos olhos das outras pessoas, mas para que a gente possa começar e se desenvolver, a gente precisa ir subindo os graus de compreensão, né? Se eu entendo que eu sou um criador da realidade e que eu criei esse controle, que é algo pequeno, que eu entendi como eu crio esse controle, automaticamente eu posso entender como eu crio essa casa, automaticamente eu posso entender como eu crio esse condomínio de casas, como eu criei a minha piscina, como eu criei tudo isso que eu estou movimentando na minha realidade. Então, qual é o primeiro passo quando a gente entende e tem esse insight que nós somos criadores da nossa realidade? É que, nossa, eu aprendi a criar essa chave. Então agora eu posso criar a porta dessa chave. Eu posso criar essa casa que eu estou, eu posso criar a fazenda onde eu estou, eu posso criar a piscina onde eu sempre tomo banho, eu posso ir aumentando a amplitude do meu poder, porque eu vou compreendendo como isso foi realizado. Então, eu vou utilizando toda a minha história, toda a minha trajetória para ampliar isso. E aí, eu sempre trabalhei muito a autoestima dela, sempre trabalhei muito esse poder pessoal. Por quê, gente? O que é que a gente precisa compreender? Tem uma frase de Jung que me veio ontem, nesse insight, que é assim: o ser humano nasce original e morre cópia. Por quê? Porque a gente não compreende e não determina com clareza o que a gente deseja viver. Porque a gente não determina como um alvo o que a gente deseja alcançar. Muitas vezes, o seu objetivo não é ser milionário, mas o seu objetivo é ter uma vida legal, é ter uma vida estável, é ter um relacionamento que você é desejado, em que você é amado, em que você é cuidada. Entende? Então, por isso a gente precisa entender quais ideias foram implantadas na gente para que a gente compreenda qual é o meu objetivo de fato, o que é que eu quero, o que é que eu quero viver. Porque muitas vezes a gente não alcança o nosso objetivo porque a gente está ali como cópia, porque a gente está copiando o outro, porque nós não entendemos que nós somos seres que foram individuais, nós temos a nossa individuação. Ou seja, a prosperidade para mim tem um significado, a prosperidade para você tem outro significado. E por isso, a gente precisa entender o nosso sistema de crenças. E por isso, a gente precisa entender quem nós somos e o que é que eu estou fazendo aqui.
No que eu sou diferente? Qual é a minha forma de ser diferente? E isso veio numa visão que eu tive ontem enquanto eu remava, que eu estava com crianças conversando, e aí essas crianças me perguntavam, tio, o que é isso de essência que você falou? E é justamente isso, é alcançar a nossa essência. E eu dei até, nessa visão, pessoal, eu trouxe até exemplos de pessoas que vivem as suas essências, de pessoas que alcançaram a sua essência, porque elas compreenderam que elas são originais, que esse poder pessoal é um poder do eu sou, de quem eu sou de fato, porque tudo é verdade depois do eu sou, tudo é verdade depois do que eu desejo acreditar e do que eu aceito na minha realidade como verdade. E muitas vezes você está aceitando verdades que não são suas. Muitas vezes você está aceitando verdades que não são. Aquilo não vibra o seu coração, aquilo não mexe com você, aquilo não te traz e não movimenta o seu poder pessoal, não movimenta a sua essência. A sua centelha não está conectada com aquilo. Então, o maior trunfo do desenvolvimento pessoal, o maior trunfo do desenvolvimento espiritual, material, é você compreender quem é você e o que você deseja. Olha a experiência de Jung. Qual era o objetivo primordial dele? Era entender o ser humano, era entender a psique do ser humano, era entender as sombras, era entender como nós somos, quem ele é nesse processo, e ele se casou com uma mulher que mantinha ele. E qual foi e ele viajava, vivia, curtia, porque essa mulher mantinha tudo. Mas qual que era o objetivo primordial dele? Ficar o dia todo observando o ser humano para que nos presenteasse com todo esse conhecimento que a gente estuda. Então veja que havia um objetivo claro, havia uma clareza, uma meta, algo que movia o coração dele. Essa era a essência dele. Então esse vídeo, e hoje todos os meus atendimentos, eu trouxe essa questão da essência. Qual é a sua essência? E quem é você, de fato? Todas as vezes que a gente faz a limpeza dos 7 corpos, a gente começa a dar clareza sobre essa essência. A gente começa a entender quem é você. E por que você vive dessa forma? Onde é o seu ponto de paz, o seu ponto de equilíbrio? E aí você sai dos seus programas mentais, porque esses programas e esse padrão mental, ele atrapalha totalmente, por quê? Porque você está vivendo a partir da perspectiva do outro, da perspectiva que imprintaram em você. Você não está vivendo a partir da perspectiva da sua essência. Quem é você? E veja, a maioria das pessoas que estão vivendo as suas essências, elas são chamadas de excêntricas, elas são chamadas de malucas, elas são chamadas de... é dito para elas que isso não é possível, mas elas vão lá e fizeram. Elas fizeram o impossível. E você também pode se desenvolver ao ponto de transformar tudo na sua realidade. Porque entendam isso aqui, nós somos os únicos seres capazes de criar consciente. Nós somos os únicos seres capazes de controlar as nossas emoções. Por quê? Porque nós somos poderosos. E nós não entendemos isso. Porque nós fomos ensinados a nos apequenar. Nós fomos ensinados a nos colocar como menor que as coisas, como menor que as circunstâncias, como menor que o dinheiro. E aí tem uma frase que o meu mestre, Neville Goddard, fala muito, que é: haviam gigantes filhos de Enoque. E aos olhos deles, e aos nossos olhos, eles eram gigantes. E aos nossos olhos, nós éramos gafanhotos. Era assim que eles se enxergavam. Aqueles filhos de Enoque, eles eram gigantes? Não, mas eles se enxergavam como gafanhotos. Então, na presença de gafanhotos, qualquer um é gigante. Então, a forma com que você se enxerga é a forma que o outro vai te enxergar. A forma que você se coloca é a forma que o outro vai te enxergar. Se você se enxerga como alguém que não é merecedor de todas as benesses do reino, é assim que você vai se comportar. E logo, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, elas te levarão para validar isso. Elas te levarão para comprovar isso na sua realidade. E é por isso que você está exatamente onde você está. É por isso que você cria e descria. Muitas vezes até
cria uma determinada coisa, mas não consegue manter. Por quê? Porque você ainda não trabalhou a sua autoimagem e tirou as gosmas, o lixo que foi ensinado a você de que você não é capaz, de que você não é merecedor, de que você não consegue alcançar aquilo, não merece aquilo, sabe? Você não agarra e fala, eu sou o criador, eu criei esse controle, eu criei essa chave, eu criei essa casa onde eu tô, eu criei tudo isso. Você passa a não se movimentar a partir disso. E esse é o pulso da sua essência. Mas para isso você precisa se libertar dessas âncoras, dessas amarras, muitas vezes de pessoas, de traumas, de coisas do passado que só validavam como você se sentia naquele momento, mas que não é quem você pode ser agora. É no agora que a vida acontece. É no agora que você pode transformar a sua realidade. É no agora que você pode se ancorar e determinar: eu sou o poder. Eu sou o poder. E como poder, eu posso transformar a minha realidade. Não com aquele instinto de motivação, mas cumprindo cada passo. E é isso que eu trago na limpeza dos 7 corpos para vocês. É isso que eu trago na mentoria para vocês. Essa transformação. Então pensem grande, queiram o grande, escolham o melhor. Mas para isso você precisa entender a sua essência, entender quem é você. Muitos de vocês chegam para mim cheios de julgamentos e dúvidas. Repletos de julgamentos e dúvidas. Não de julgamento com o outro, mas julgamento com vocês mesmos, com a essência de vocês. E vocês não podem perder a essência de vocês, porque é na essência de vocês que está o poder. Lembrem de uma coisa, toda essa realidade foi programada para que vocês negassem a essência de vocês. Você não pode ser feminino demais, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo. Tem uma bandeja pronta, foi entregado pra gente uma bandeja pronta de como nós temos que ser. E a verdade é que o nosso poder está na nossa essência. Foi isso que foi trazido para mim ontem no Remo e foi isso que foi trazido para mim em sonho. Essa essência criadora, poderosa de quem você é. O que você nega, aquilo que você joga para a sombra, é onde está o seu poder. E é isso que eu faço, despertar essa essência em vocês. Porque vocês são as pessoas mais poderosas da realidade de vocês. Vocês são as pessoas mais criadoras, retumbantes, incríveis da realidade de vocês. E é essa essência que você nega, essa coisa que você rejeita, que você está perdendo o seu poder. E, em consequência, o seu dinheiro. A casa que você quer manifestar, a vida que você quer manifestar, o relacionamento que você quer manifestar. Muitas vezes você não dá o passo para morar com alguém que você conheceu e que gostou, porque você tem medo, porque você está funcionando a partir do velho padrão. As coisas serão iguais? Não serão. Se você está se trabalhando, não serão. E contem comigo para essa mudança, porque é no agora que a gente modifica a nossa realidade. Mas você precisa confiar, você precisa dar o passo. Eu sei que muitos de vocês querem fazer as limpezas, eu sei que muitos de vocês querem estar dentro das mentorias, mas você precisa dar o passo. Porque esse medo que está te travando, ele não é real. É para que você não se modifique. É para que você não movimente. É para que você não crie na sua realidade o que você deseja. Porque a todo momento você está criando. Mas você não está criando o que você deseja, porque você está com medo da falta. E toda vez que você olha para o medo, é isso que você cria. Toda vez que você olha para a dúvida, é isso que você cria. E é por isso que eu estou aqui. É para isso que eu estou dedicando a minha vida. Para que vocês despertem a essência de vocês. Para que vocês despertem o poder que existe em vocês. Para que vocês despertem tudo que vocês negam e que é onde está o poder. Porque nós fomos programados para falhar. É como um jogo do Mario. Aquela fase ela foi construída para que você perca. Mas você é o poder. Você é o jogador mestre. Você tem essa essência, esse poder. Olhe quantas coisas você construiu a partir de agora, até agora que você não quis. Então não existe poder maior do que ser você, do que ser a sua essência. Então esse é o vídeo de hoje, tá bom? O link para sessões, para o agendamento está aqui em todos os vídeos e não deixe de acreditar na sua essência. E aí,
para continuar a história, essa cliente, ela perdeu para a síndica, só que na mesma noite eu liguei para ela e falei, você é a síndica, não importa. E depois de um mês, as coisas se reorganizaram e ela é a síndica. E já tem um ano e ela será a síndica novamente. Por quê? Porque você precisa tomar a decisão. Porque você precisa acreditar no agora. Porque a realidade é interna, não é externa. E porque você é o poder operante da sua realidade. E você está manifestando o tempo todo. Você só precisa confiar. Essa é a única coisa que é pedida a você. Que tenha a fé de um grão de mostarda. Só isso. Ninguém pediu algo maior. Apenas isso. Então, confiar de que as coisas sairão como você deseja. E quando você confia, você simplesmente confia. Você não se move a partir da falta. Você se move a partir da grandeza de quem você é. É como diversos clientes meus que vieram até mim e diziam, eu não quero trabalhar com isso, eu não quero trabalhar com aquilo, e eu via nitidamente que aquilo levaria eles para o futuro que eles desejavam. E isso aconteceu. E todos os meus clientes têm resultados rápidos, todos, porque eles entendem como funciona, eles tiram a camada de culpa, eles tiram a camada de medo nas limpezas e depois nas mentorias, e passam a viver uma vida extraordinária, porque todo mundo que passa por mim vive uma vida extraordinária, porque eu vivo uma vida extraordinária, e é nisso que eu acredito, somente nisso. Ainda que a realidade prove o contrário, eu vivo uma vida extraordinária, e é nisso que vocês precisam se ancorar, na confiança, na fé e na convicção de que tudo é, e que você não precisa fazer absolutamente nada, apenas tomar decisões alinhadas com a vida que você deseja.